prazer estar aqui novamente com vocês para falarmos sobre constelação familiar, terapia sistêmica e sobre a vida. Me chamo Júlia Medin, sou terapeuta sistêmica e consteladora familiar. E hoje eu vou trazer um tema bem recorrente nos meus atendimentos, que é se tornar pai dos pais. Como assim, Júlia? Vou explicar para vocês, tá? Uma dinâmica que acontece muito lá na nossa infância. Aqui tá o nosso pai, aqui tá a nossa mãe. E aqui tá nós, criança, tá? Então, quando vem a criança, ela tende a precisar de cuidados, de carinho, de atenção, de validação, né? Mas muitas vezes, esses pais, com as questões deles, o relacionamento de casal em si não estando em harmonia, tende a fazer com que essa criança busque mecanismos de defesa para conseguir se manter bem, né? Sobreviver a essas dinâmicas aqui. Por vezes, esse pai, ele tá voltado aqui para sua família lá de origem, né? A prioridade desse pai não é a esposa e o filho, filha, tá? Mas sim é cuidar das questões lá dos pais deles, suprir as carências dos pais deles, os problemas que os pais deles têm. Então, fica esse lugar vazio aqui. E essa criança, que dentro da sistêmica, a gente vê que a criança está a serviço dentro do sistema. Então, ela se coloca à disposição. Ela tenta suprir o lugar, né? Ela vai para o lugar do marido, do pai, né? E para suprir as carências, os vazios da mãe, que, né, por algum motivo também, né? Ela entende a criança, como ela faz toda a leitura do inconsciente coletivo familiar, ela entende que ela precisa amadurecer, né? Muito precocemente, né? Dentro de uma dinâmica assim, aonde o pai não tá disponível, ou aqui também pode ser a mãe, tá? Então, assim, aonde um ou ambos, às vezes, cada um na sua família de origem, cuidando das questões dos próprios pais, negligenciam essa criança. Então, quando essa criança crescer, a tendência dela, como ela aprendeu que ela era a que deveria fazer estar ali disponível para a mãe, mas não a mãe disponível para ela, né? Essa criança aprendeu que ela não poderia ser o incômodo, não poderia dar trabalho dentro da família, né? Ela teve que se virar conforme os recursos que ela tinha na infância para criar, né, uma máscara para as dores, para as necessidades dela e sim suprir para agradar, para sentir, para ser acolhida de alguma forma. Ela veio para esse lugar aqui. Então, quando ela cresce, ela cresce já na função de pai ou mãe dos pais, né? Então, quando ela cresce, que ela se torna adulto, o que essa criança, agora adulto, aprendeu aqui com a dinâmica? Que a prioridade não é a família atual, né? O olhar para a esposa, olhar para os filhos, não é a prioridade, ou olhar para o esposo. A prioridade é olhar, cuidar dos pais. Só que essa dinâmica, ela causa muitas consequências. Primeiramente, um filho que fica nesse lugar olhando para os pais, está olhando para onde? Eu vou colocar mais para frente aqui para vocês talvez conseguirem ver melhor o que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é o passado, tá? Quem chegou antes aqui na Terra? Os pais ou os filhos? Os pais. Quando os filhos chegaram,
os pais já eram adultos, já tinham vivido muito. Só que quando esses filhos, eles ficam olhando aqui para as questões dos pais, eles vão ter muita dificuldade. Vou colocar aqui, tá? Então, vocês imaginam que esse homem aqui, ele tá indisponível, mas pode ser essa mulher também, mas é só para vocês entenderem. Ele tá indisponível pro filho, tá? E ele tá disponível pros pais deles, pros próprios pais. Aqui, pode ter ocorrido várias dinâmicas. Às vezes, o relacionamento desse casal era muito conflituoso, eles também, talvez, tinham essa mesma dinâmica que esse filho tá representando, provavelmente sim, é dinâmica que vai passando de geração para geração, aonde a prioridade é o antigo e não o novo, né? A família de origem, não a família atual. Então, isso tudo causa consequências para esse novo elemento, né? Para esse filho. E o que esse filho aprende? O certo é olhar primeiro para as necessidades do meu pai, dos meus pais, do que para a minha necessidade. E aqui, ele fica de costas para a própria vida. Ele fica indisponível para a própria vida. Então, agora eu vou citar para vocês algumas das consequências que surgem nesse padrão, nessa dinâmica de priorizar os maiores que chegaram antes, né, do que priorizar o aqui e o agora. Se esse filho se relacionar com alguém, se ele sair, se ele tiver um tempinho e ir se relacionar com alguém, provavelmente ele vai ter consequências, dificuldades com esse novo relacionamento, de mantê-lo, ou ele vai pegar uma parceira, ou um parceiro, né, porque tanto faz, e indisponível também para a relação, que também vem com carências e vazios, né, e que costuma querer que o cônjuge, né, o parceiro, o namorado, nesse caso, no início, né, preenche esses vazios. E ele vai estar disponível, vai conseguir preencher esses vazios? Lógico que não, porque ele também tá cheio de vazios. E a prioridade dele ainda não é a namorada ou a esposa, futuramente. A prioridade dele é aqui, é ficar olhando para os pais, para as dores dos pais, né? Preencher os vazios dos pais, realizar o sonho dos pais, ser o projeto dos pais, né? Porque ele aprendeu que esse é o certo. Então, um filho que vem numa dinâmica dessas, com um desafio tão grande de suprir a necessidade de quem já estava aqui muito antes, e pelo fato também que a filha, né, tende a ter, se sentir em dívida, porque a coisa mais preciosa que a gente recebe dos nossos pais é a vida. Então, não tem preço que pague a vida. Então, por si só, se os pais, provavelmente, né, indiferente também, se eles fazem isso, de manter o filho ali alienado, de forma consciente ou inconsciente, os danos para todos aqui é enormes, é os mesmos, tanto se é por querer manter o filho preso a eles, ou se é, ou filho, a filha, né, ou se é por o filho mesmo, por vezes, não tem essa energia, porque toda vez que ele quer dar o passo para ir olhar para a própria vida, ele não tem permissão, por vezes. Porque, assim, um conceito geral que a gente tem é que os pais querem que os filhos sejam felizes. Seria isso, né? Mas nem sempre é isso. Porque, por vezes, esse filho foi feito justamente porque eu não queria ficar sozinho, meu marido não tá presente, vou fazer vou ter um filho que vai ficar comigo para sempre, que vai preencher as minhas necessidades, não vai me abandonar, uma filha, né? E
e vai dar para mim tudo que eu preciso. Não vou mais me sentir carente, não vou mais me sentir desamparada. E quando eu chegar na velhice, ele vai estar disponível para me cuidar, vou ter alguém para me cuidar. Então aqui tu já alienou teu filho. Ele tem liberdade e permissão para olhar para a própria vida, para olhar para a própria família? Provavelmente não. E toda vez que ele fizer isso, ele vai se sentir culpado. E a tendência, assim como aconteceu com o pai dele, ou com o avô também, né, provavelmente, e assim por diante, é toda vez que ele fizer esse movimento, ele se auto-sabotar. Como assim, Júlia, se auto-sabotar? Auto-sabotar, eu me refiro aos sonhos deles, às vontades deles, ou deles, né, ou, né, dele, no caso do filho ou da filha, no seu relacionamento, ele vai ter muito problema, pode haver muitos problemas, tipo assim, em termos de ansiedade, sintomas de doenças, dificuldades de fazer escolhas, conflitos, né, tanto com relacionamentos conjugais, né, relacionamentos com amigos, de ir para o mundo aqui fora, ele vai ter muitos desafios. Manter esses relacionamentos, né, porque provavelmente aqui, quando não há um relacionamento saudável, de priorizar, de dar atenção, de estar disponível para a família, para sua família, há conflitos. Os conflitos nada mais é, como eu sempre digo para vocês, que é uma oportunidade da gente ver onde que a gente está em desordem. Porque quando a gente está voltado aqui para nossa família de origem, olhando para as questões dos nossos pais, o nosso lugar aqui tá vazio. O nosso lugar aqui tá vazio. E o que tende a acontecer? Se surgir mais uma criança, a criança vai ir para esse lugar. O Bert Hellinger dizia, quando os pais não são adultos, as crianças não podem ser crianças. Então, quando os pais estão no lugar deles, né, sendo adultos, não projetando seus sonhos, as suas conquistas nos filhos, não tornando os filhos totalmente alienados, tendo que fazer suas vontades, porque isso se chama abuso de poder. Porque, como eu disse para vocês antes, o filho, ele já tem essa tendência, todos nós somos filhos, a gente sabe disso. A gente tem uma tendência de se sentir em dívida com os nossos pais. E por mais que a gente tente retribuir, não tem como retribuir a vida. E também, a vida vem de muito longe. Os nossos pais receberam a vida, os nossos avós receberam a vida dos pais deles, e assim por diante, assim como nós recebemos a vida dos nossos pais. O que é que nós podemos fazer com tudo isso, com toda essa energia de amor que veio do relacionamento desse homem e dessa mulher, desse homem e dessa mulher, para esse filho? O que é? É ele cuidar bem da vida dele, ele tá honrando o esforço dos pais dele, cuidando da vida dele, indo aqui pro mundo aqui fora, passando a vida adiante para os próximos filhos, é que ele vai retribuir tudo que ele recebeu dos pais dele. Então, é assim que deveria ser uma onda, a família, e percorrendo e seguindo adiante. Mas, o que a gente percebe muitas vezes, né, dentro de uma constelação, é justamente isso, que está interrompido o fluxo do amor, porque quem deveria liberar a próxima geração, liberar o filho para seguir, né, com a vida, para passar a vida adiante, para ir lá para os descendentes e tudo mais, tá pegando energia, tá sugando energia. E que nem eu disse para vocês, é independente, é indiferente se é de forma consciente ou inconsciente, porque os danos são causados. Então, o que pode vir a acontecer de mais grave aqui? Pode vir a acontecer que esse filho, como não tem perspectiva nenhuma de vida,
não consegue sair da culpa se caso for se afastar dos pais e não fazer mais, suprir as necessidades deles, né? Ou da mãe ou do pai, às vezes até esse filho entrou no lugar, faleceu um dos pais, esse filho entrou no lugar de marido da mãe. E daí, ele se sente muito culpado de sair desse lugar e ir para a própria vida, e ficar aqui junto à esposa, né? E essa mãe, por algum motivo também, que ela também aprendeu lá na dinâmica infantil dela, né? Ou no decorrer da vida, que ela não consegue viver sozinha, que ela tem os seus medos, suas carências, e quem que tem que suprir esses medos, essas carências? Na cabeça dela. O filho, a filha. Então, isso, ela suga a energia que seria voltada para a continuidade da família, ela pega para que a família fique presa, no caso, fique o filho, né, fique preso dentro das necessidades dela, não podendo cuidar de si mesmo. E aqui também surge vícios, dependências, deixa eu ver se eu lembro mais alguns para citar para vocês. Doenças, né? Doenças, sendo que várias doenças, inclusive assim, pelo que dentro da psicossomática, de não ter permissão para ir para a vida, uma das coisas que acontece bastante quando a gente abre o campo, quando tem esse padrão, essa dinâmica, né, adoecida, desordem dentro do sistema do cliente ou da cliente, problemas no joelho, porque o joelho, as pernas, é o que nos leva a sair, a percorrer nosso caminho, a ir para a vida. Então, assim, articulações, outras questões também, doenças autoimunes, quando não há permissão de ser, o filho, a filha, não tem a permissão de ser ele mesmo. Ele já veio com molde. E quando criança, a gente forma a nossa própria identidade. E quando ele foi mostrar, né, começou a desenvolver o que ele gosta, perceber, ele não teve aprovação. Ele não teve aprovação dos pais. Então, ele teve que se moldar, criar essa máscara que eu citei antes e ficar conforme um projeto. Ser um projeto para agradar, né, para se sentir amado, para ter um lugar nesse sistema, conforme a expectativa dos pais. Então, ele se autodestrói, surge doenças autoimunes, né, que nem eu citei, por vezes, tá? Isso não é uma regra, pode vir a ocorrer, tá? Tô falando aqui bastante da parte dos sintomas das doenças, porque é uma coisa que dentro dos meus atendimentos eu vejo bastante. Crianças, quando nascem numa dinâmica onde um dos pais já estão, né, não estão disponíveis para a própria família, elas tendem a adoecer, porque como eu disse para vocês, a criança, ela tá a serviço. Então, quando ela tá doente, ela percebe que os pais olham para ela. Ela recebe uma atenção, um carinho que quando ela tá saudável, ela não tem. Então, ela tende a adoecer e muitas vezes ela tende a adoecer quando há um conflito aqui, porque daí acaba o conflito e eles olham para a criança. Então, os pais ficam tranquilos em relação a eles dois e ela mantém o relacionamento deles. É como se ela fizesse uma ponte. E isso, com o passar do tempo, ela vai entendendo que sair daqui do meio é impossível. Também uma dinâmica de estar a serviço, estar como pais dos pais, salvando o relacionamento de casal do pai e da mãe. Ficar aqui no meio. Porque enquanto eu tô aqui no meio, meu pai e minha mãe estão juntos. Enquanto eu tô aqui no meio, eles se mantêm um casal. E agora eu pergunto pra vocês, quem que entende que pai e mãe tem que estar juntos sempre? Que quem se separa é o homem e a mulher quando há a separação? É um adulto ou uma criança?
é uma criança, porque a criança, ela associa que para ter o pai e a mãe, eles têm que ser um casal. Ela não consegue desassociar que homem e mulher podem se separar, mas que pai e mãe vai ser sempre pai e mãe. Lógico, vai ter ausência física, mas ela não vai deixar de ser filho ou filha desse homem, dessa mulher, porque esse homem e essa mulher decidiram se separar. Só que quando o adulto ainda tá nessa função de filho parental, que é o que ocorre aqui, né, nisso tudo que eu tô mostrando para vocês, ele não entende isso. Por mais que ele já seja adulto, já deveria ter essa percepção que ele não é responsável pelas escolhas dos pais dele, que ele não é responsável pelo sustento, a nutrição, o bem-estar, preencher os vazios dos pais. Ele ainda continua preso a essa dinâmica infantil por não ter condições de empoderar o seu adulto e sair daqui e cuidar da sua vida, constituir a sua família, né? Trabalhar, né? Aqui que surge tudo: dinheiro, prosperidade, trabalho, conquista, sonhos. É aqui dentro da família, a gente, quando um adulto permanece, ele tende a ser infantilizado. Por quê? Como pai e mãe, ele não consegue ver deixa eu ver se eu consigo explicar de uma forma bem complexa, assim, tudo que eu quero explicar para vocês. Ele não consegue entender que o dinheiro aqui vem como um controle, um poder, porque o dinheiro aqui, dentro da família, ele já vem com como se, quando a gente é criança, tentando explicar melhor, quando a gente é criança, os pais dão tudo, só que quando a gente é adulto e a gente permanece nesse lugar aqui, a gente permanece na dependência dos pais, mesmo a gente suprindo as necessidades financeiras dos pais, ainda assim, é como se a gente tivesse como maiores que eles. E a gente sai do fluxo da vida, porque o fluxo natural da vida é os filhos perante os pais são pequenos, chegaram depois. Os pais já tinham uma história, já tinham sua vivência. E assim sucessivamente. Então, quando a gente entra nesse fluxo que tá aqui, que vocês podem ver, avós, pais, neto, aqui é o fluxo, bisneto, aqui é o fluxo natural da vida. Agora, quando um filho vem pra cá, ou vem pra cá, pra salvar o pai e a mãe, aquele pensamento mágico, ele sai fora desse fluxo natural, dessa força de estar no seu lugar. Então, por vezes, quando a gente consegue entender essa dinâmica, ir pro nosso lugar de força, né? Pegar essa energia da vida e seguir a vida, é o que é mais resolutivo para a família inteira, para o sistema inteiro. E aqui tem uma coisa muito importante que eu gostaria de frisar para vocês. Por vezes, é muito difícil quando o filho toma essa decisão de romper esse padrão, sabe? De olhar, priorizar os pais e não a sua própria vida, a sua própria família, né? É muito difícil. Por quê? Porque ele espera validação dos pais. Mas esses pais às vezes não têm para dar, e provavelmente não tenham, porque na cabeça deles, na vivência deles, nas crenças deles, é assim que eles aprenderam. E eles repetem ao longo de muitas gerações. Então, esperar que eles validem, que eles aceitam, é justamente pedir para se sabotar, ou não respeitar a opinião deles. Porque assim, por mais difícil que seja ir sem a validação, a aceitação dos pais, é muito necessário para o bem das futuras gerações e para o seu próprio bem.
Porque não porque os teus pais não te amam, não gostam de ti, não sei o que, te criticam. Não, é porque para eles o certo é do jeito deles e tá tudo bem. Tu pode fazer daqui por diante do teu jeito e tá tudo bem também. Vou seguir meu script agora para finalizar. Se manter em ordem, se manter nesse lugar. Isso é o receber a vida com gratidão, com honra, sabe? É muito importante quando, para todos aqui, para a melhoria do sistema, para o fluxo percorrer. Porque quando tu fica nesse lugar aqui de querer salvar, de ser pai dos seus próprios pais, é como se você estivesse num lugar, uma postura arrogante, sistemicamente falando. É como se eu dissesse, eu sei mais, eu posso mais, se não é eu, vocês não vivem, e assim por diante. Independente dos motivos pelos quais você esteja nesse lugar ainda adulto, para a dignidade, né, dos teus pais, é muito importante que você vá lá pro teu lugar de pequeno. E tem mais uma coisinha que eu gostaria de falar antes de finalizar. Às vezes, por vezes, os nossos pais, eles têm uma tendência a se colocar perante nós, filhos, como eles pequenos, como vítima. Chegam, sabe, com drama, com questões deles que eles querem que nós damos conta. Outra coisa, quando eles vier se colocar como pequenos perante vocês, filhos, nós, filhos, vocês se fazem de menores perante eles. Vocês vejam primeiro o que disso tudo vocês dão conta, se vocês conseguem dar conta sem sair do lugar de vocês de pequenos, mas priorizando sempre, mesmo que vocês vão atender um pedido, ajudar, né, dependendo da circunstância, isso é óbvio que, né, pode, não tem regra, né, principalmente se os pais, aqui eu não citei, se os pais já são idosos, se os pais têm alguma deficiência, alguma coisa assim, mas vocês têm que sempre se colocar no lugar, tentem, pelo menos, né, eu sei que até pra mim, que já tô muito tempo nessa caminhada de autoconhecimento, de constelação, da ordem da hierarquia, que é o que eu tô explicando para vocês aqui, é difícil por vezes, mas toda vez que você vê que eles estão se colocando no lugar de pequenos perante você, se faz de mais pequeno. Vai lá pro chão, tá? Bebezinha, mas fique no seu lugar, tá bom? Tente ficar. E me contam aqui no YouTube, nas redes sociais, para quem assistiu, se faz sentido para vocês, se vocês já estiveram alguma vez ou estão ainda no lugar de pais dos pais, como é que é para vocês dizer não, botar limite nos pais de vocês, tá? E eu convido vocês para o próximo programa. Um beijo e até mais!